Louvado seja aquele que vive e reina para todos sempre, nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele honra, a Ele glória, todo o nosso louvor. Meus irmãos, que bom estarmos juntos. Você que visita aqui a base pela primeira vez, seja bem-vindo, sinta-se acarinhado, sinta-se abraçado, sinta-se em casa. Vocês, irmãos da igreja, muito obrigado, estamos juntos aqui neste domingo, a despeito de algumas ausências, por causa, já oramos inclusive, alguns irmãos enfrentando aí essas viroses, ainda alguns resquícios também da pandemia, e alguns também viajando, né? As férias, é necessário que o descanso também. Os irmãos que nos acompanham pela internet, que estão em casa, obrigado pela companhia. Meus irmãos, abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1. Estamos aqui, no nosso fim, quase fim, né? Penúltimo sermão da série Igreja, uma comunidade de discípulos. 2 meses aí, nesse tema central, onde temos aprendido muito, temos sido exortados, ao mesmo tempo também encorajados e ensinados pelas Escrituras, e tem balançado com a gente, né? Os temas assim colocado a gente em posição de alerta sobre a nossa vida enquanto discípulos de Jesus. E hoje chegamos aqui ao nosso penúltimo sermão da série. E hoje nós vamos falar de um encontro capaz de mudar tudo. E esse tudo aí é no sentido de mudança de rumo, mudança de perspectiva, mudança de propósito. De uma maneira bem ampla, a gente pode falar que é um encontro que nós vamos falar, o texto vai falar, é um encontro que de fato pode mudar tudo na nossa vida, na vida de um discípulo. Mas antes, meus irmãos, antes de lermos o nosso texto, eu queria contar uma história para vocês. Um amigo muito próximo, ele estava de carona comigo no carro, e a gente estava saindo de um estacionamento de shopping, quando de repente ele pediu para eu parar o carro, porque ele tinha visto uma pessoa que ele queria me apresentar. Eu não sabia de quem se tratava, mas parei o carro e eu percebi que ele acenou para uma jovem, e quando eu olhei para aquela jovem, meus irmãos, eu senti algo diferente, senti algo muito estranho, sentimento assim de espanto e ao mesmo tempo de medo, pois é, medo, espanto, porque eu senti uma atração física absurda por aquela jovem, e medo, porque eu era comprometido na época. E aí eu me lembro que eu tentei acelerar o carro, né? Deu aquele desespero, falei para ele que eu estava com pressa, mas aí já era tarde, a jovem já estava na janela do carro, já estava ali conversando, e meu amigo fazendo as honras, né? Cabalau, esta aqui é Dini, a minha amiga. Meus irmãos, evidentemente que aconteceu muita coisa depois dali, daquela apresentação inusitada, supostamente acidental, mas hoje, eu e minha tão linda quanto antes esposa, agora, sabemos que não houve acaso ali naquele dia, naquele encontro, não foi isso que aconteceu quando a gente se conheceu, mas o que aconteceu foi o cumprimento do plano de Deus para as nossas vidas. Naquela época não era muito claro isso, e esse meu amigo, vendo tudo que o Senhor fez por nós, tudo que o Senhor fez em nós, ele sentia-se muito feliz, assim, muito orgulhoso até de ser a pessoa que nos apresentou. Ele foi o instrumento que Deus usou, meus irmãos, para nos tornar uma família hoje. Apesar de todos os obstáculos que surgiram ali, de todo o improvável que aconteceu na nossa vida, que aconteceu depois daquele encontro, né? Cá estamos nós, eu e Dini. Eu estou usando esse episódio aqui da minha vida, esse episódio da minha vida pessoal, alguns irmãos talvez até conheçam, para ilustrar o
quão valioso pode ser apresentarmos a alguém uma pessoa que pode mudar a sua vida. Sabe aquela pessoa que pode ser o divisor de águas? Alguém que é capaz de escrever um capítulo completamente novo na sua história. O texto do evangelho que nós vamos ler agora de João, capítulo 1, versículo 40, até o final do capítulo, tá? 40 até o 51. Ele vai nos conduzir a uma reflexão esta noite, que vai falar de homens que apresentaram a outros homens, não apenas uma pessoa capaz de transformar a vida de alguém, mas de ser o caminho da salvação para aqueles que o conhecem. O texto de João, capítulo 1, versículo 40 ao 51, vai falar, entre outros pontos, e aí nos interessa muito, porque vai falar de um dever básico na vida de um discípulo: apresentar o seu mestre a pecadores que necessitam de salvação. Vamos ao texto? Vamos ler juntos? Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Se você preferir acompanhar aqui pelo telão, se você não tiver a NVI, pode acompanhar também na sua versão, não tem muita diferença não, tá bom? Então vamos lá, João, capítulo 1, versículo 40 até o versículo 51, até o fim desse capítulo. Diz assim a santa palavra do Senhor, ouça com atenção, reverência, é a palavra de Deus que nós vamos ouvir agora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. Esse João Batista, tá? O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia, quando encontrou Filipe e disse: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu da lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o achar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê, porque eu disse que eu vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, ó Deus, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, por ler e ouvir a tua santa palavra. Senhor, te pedimos, como igreja, dependente de ti e do teu Santo Espírito a nos direcionar, que tenhamos entendimento, Senhor, daquilo que a tua palavra vai ministrar a nossas vidas nesta noite. E que possamos, Senhor, de fato, não apenas ser ouvintes da tua palavra, mas praticantes, para que dê frutos para o teu reino, para que tudo glorifique o teu santo nome. Assim nós te pedimos, Senhor, entendimento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Olha, fica atento, tá? Fica atento, deixa a tua Bíblia aberta aí no primeiro capítulo. Segundo o relato do Evangelho de João, a gente vê o começo
desse capítulo 1, a gente vai já ler alguns versículos, que houve um momento natural no ministério de João Batista, em que os discípulos dele começaram a abandoná-lo para seguir Jesus. André, irmão de Pedro, que vem a ser depois um dos 12 apóstolos de Jesus, ele era um dos seguidores de João Batista. A gente vai já ver essa história. Embora João estivesse vendo seus discípulos, desejando trocá-lo por outro mestre, interessante que ele não se incomoda com isso. Ele tinha um entendimento muito claro que o seu ministério estava chegando ao fim. O propósito dos seus serviços, que era aplanar os caminhos para o verdadeiro mestre, estavam chegando ao fim. Então para ele não era problema nenhum. Mais adiante, abre aí a tua Bíblia no capítulo 3, avança só um pouquinho, João capítulo 3, nós vamos ver discípulos de João se dirigindo para ele, né, meio quase que uma fofoca, né, para contar que Jesus estava batizando pessoas e que muitos estavam indo até ele. Aí o profeta então vai reafirmar algo que ele já tinha dito para os seus discípulos. Versículo 28 aí do capítulo 3, ele diz: eu não sou Cristo, mas eu sou aquele que foi enviado adiante dele. E aí ele aproveita agora, a partir do versículo 29 aí, 30, para dar talvez uma das últimas lições àqueles que ainda o seguiam, né, até aquele momento. Versículo 29 e 30 aí do capítulo 3, ele diz: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Infelizmente que nós vemos aí hoje alguns líderes que ensinam outros supostos líderes a acumularem discípulos para si, não é verdade? Orgulham-se de mencionar que tem tantos discípulos. Tem alguns que ensinam até que cada crente tem que ter 12 discípulos, e de 12 em 12 você vai aumentando a igreja, e a conta bancária do pastor também. Fecha parênteses, nem abri, mas já fechei. Tais homens aí, esse tipo de ensino antibíblico, diga-se de passagem, esses homens provavelmente não desejam perder seus discípulos. Eles não desejam nem ao menos dividir seus discípulos com Jesus. São dele. São dele. Ao contrário do profeta, talvez eles dissessem assim: importa que ele diminua e eu cresça, né? Talvez, quem sabe. Mas voltamos aqui ao que a Bíblia nos ensina, que é mais importante. Volta aí para João capítulo 1 e deixa ele aberto aí, tá? André, meus irmãos, era irmão de Simão, e era um dos discípulos que conversava com João Batista. Nós vamos ver o texto agora, quando Jesus passa diante deles. Olha o que diz o texto, João capítulo 1, versículo 35 e 36, do 35 ao 39, olha só o que diz. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Notem que é João Batista que aponta Jesus para os seus discípulos, ressaltando quem ele era, né? Olha, vejam, aquele ali, que é o Cordeiro de Deus, não eu. Versículo 37, continuando no texto. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Então veja que os discípulos de João Batista se interessaram em saber onde Jesus estava hospedado, e Jesus, por sua vez, ao vê-los seguindo, não se incomodou com a presença deles, pelo contrário: vocês querem ver onde eu estou hospedado? Venham, vejam. Ele não criou nenhum empecilho, não criou nenhum problema, queria estar com eles. Aqueles homens estavam interessados em estar com eles, ao contrário de nós, que muitas vezes inventamos
empecilhos para não estar com pessoas que precisam estar conosco e querem estar conosco. Não quero, né? Jesus, não. Se as pessoas queriam estar com Ele não venham, estejam comigo. Muitas vezes nós criamos problemas para estar com as pessoas, né? Como já dito, um dos dois homens que seguiam Jesus ali era André, irmão de Simão. E meus queridos, a reação daquele pescador, logo após ele conhecer Jesus, aponta para aquele dever que nós falamos básico, né, lá no início, e que deve ser natural, espontâneo na vida de um discípulo. Que dever é esse? Quem conhece Jesus leva outros até Ele. Olha o que diz o versículo 40 até o 42, parte A, diz assim: André, irmão de Simão, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o que ele fez? E o levou a Jesus. Até aí. Meus irmãos, para um judeu daquela época, laços familiares tinham um significado muito forte, e ainda tem hoje, não é? Então, o testemunho de um irmão de sangue, caso de André, em relação a Pedro, era algo a ser considerado com atenção aí. Então, conhecer o Messias impactou André de tal maneira que ele desejou dividir aquela experiência com seu irmão. Desejou dividir aquela experiência marcante, impactante. Talvez ele não tivesse ainda ideia do que era, mas algo dentro dele o moveu a compartilhar a experiência de conhecer o Mestre com Simão. Diferente de Simão, André, ele não vai se tornar um dos mais próximos de Jesus, não é verdade? Jesus, quando ele ia para algum lugar, em alguns momentos especiais ali, específicos, ele chama Pedro, esse que foi levado por André, chama João, chama Tiago, mas André não faz parte. A gente pouco ouve falar dele, mas pelo menos algumas situações específicas, inclusive aqui do Evangelho de João, revelam uma característica muito forte de André. Ele conduzia pessoas a Jesus. Isso vai acontecer, por exemplo, é André que leva para Jesus aquele jovem que tinha 5 pães e 2 peixes, que Jesus vai usar exatamente para fazer o milagre da multiplicação. João capítulo 6 conta isso. No outro trecho também do Evangelho de João, já João capítulo 12, existe um grupo de gregos que procura Filipe, que também a gente vai já falar dele aqui, que tinha algo parecido com André nesse sentido. Então Filipe e André levam esse grupo de gregos para também estar com Jesus. Então, meus irmãos, o que isso importa para a gente? Quando a gente vê que André, ele persuade Pedro ou Simão a ir até Jesus, ele está mostrando aí um alicerce básico do evangelismo pessoal. O evangelho, claro, pode, evidentemente, ser pregado para multidões, pode ser pregado para pequenos grupos menores, mas também deve ser compartilhado individualmente para pessoas com as quais nós temos proximidade, pessoas que consideram aquilo que nós falamos. João não vai detalhar aqui quais foram os argumentos que André usou ali para convencer Pedro, a persuadir Pedro a ir até Jesus. O fato é que ele foi. E às vezes nós subestimamos a nós mesmos quando se trata da capacidade de apresentar Jesus a outras pessoas. Já aconteceu com você isso? Às vezes nós nos subestimamos, achamos que não temos capacidade de falar de Jesus para outra pessoa. Ainda mais em dias como os que nós vivemos, que as pessoas não querem saber de Deus, não querem saber de Jesus, não querem saber de igreja. Então se torna ainda mais difícil. Então a gente subestima a nossa capacidade, pensa que ninguém vai dar a mínima para isso. E assim a gente nem tenta. Já pensou que próximo de nós pode ter uma pessoa que vai levar em consideração aquilo que a gente diz? Foi o caso de Simão, que considerou que o irmão dele estava falando aquilo ali.
Já pensou que você pode ter um melhor amigo, pode ter alguém na sua casa, um irmão? Então, ouvir do seu irmão que ele havia conhecido o Messias teve um significado forte para Pedro. No mínimo, ele achou que deveria checar, que ele deveria conferir. Vale a pena conhecer essa pessoa que o meu irmão, que eu amo, que eu confio, que eu considero, está me dizendo que vale a pena conhecer, no mínimo. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes alguns exageram, ou querem exagerar nas apresentações, né? Ensaiam um discurso muito preparadinho, muito crente, né? Muito gospel, muito teológico às vezes sobre Jesus, enumeram tudo de bom que Jesus pode trazer. Eu conheci Jesus, ele fez isso, ele fez aquilo, ele olhou, ele vai resolver teus problemas financeiros, ele vai te trazer bênção, ele vai te dar uma paz, ele vai te dar paz de espírito, ele vai resolver todos os teus dilemas, ele vai curar a tua enfermidade. Quer dizer, começa a apresentar um pacote de bênçãos, de benesses, tão grande, que a pessoa até desconfia. Espera aí, isso é conversa de pastor aspas, tá? Pastor que não prega a Bíblia, pode ser. Meus irmãos, ouve, Jesus não precisa que a gente faça propaganda dele, mas não precisa mesmo. Quem gosta de propaganda é político. Jesus não precisa que a gente faça propaganda, marketing, para trazer as pessoas para ele, como muitas igrejas fazem. Mas no fundo não estão trazendo discípulos para Jesus, estão trazendo membros para a sua igreja. Discípulos para homens, mas não para Jesus. Jesus não precisa de marketing, Jesus não precisa de propaganda. Há situações, meus irmãos, para você que às vezes se subestima e acha que não pode falar de Jesus, que a gente precisa só dizer assim, ó, o que André fez: eu encontrei o Cristo, eu quero apresentar Ele a você. Deixa que o resto Jesus faz. O resto ele sabe muito bem o que fazer. A aptidão de André em levar pessoas a Jesus indica, repito, um dever básico de todo cristão. É nosso dever apresentar o Cristo a pecadores que precisam de salvação. Seguimos no texto, em seguida aí, Simão vai ter o seu primeiro encontro com Jesus. E que encontro, hein? Que encontro. E tudo vai começar com o olhar de Jesus. Gente, imagina o olhar de Jesus. Com o olhar de Jesus. Imediatamente Jesus olha para Pedro e ele muda o nome de Simão, né? Ele muda o nome de Simão, simbolizando algo que era muito comum no Antigo Testamento, em que Deus atribui um novo nome para alguém, ao mesmo tempo em que ele muda, ele redefine a vida da pessoa, ele muda o propósito. Foi falado isso muito domingo passado, né? Exemplo, Abrão, ele muda para Abraão, que vai ser pai de muitas nações, pai de multidões. Sua esposa, Sarai, o nome dela ele muda para Sara, ela iria dar a luz ao filho da promessa. Jacó, o enganador, né? Deus muda o nome de Jacó para Israel, dando nome ao povo escolhido. Jesus olha para Pedro e muda o seu nome, uma figura aqui de que ele tinha autoridade para redefinir a vida daquele pescador. Aleluia, um encontro, meus irmãos, um olhar, uma nova vida. Olha o que diz aí o versículo 42, a parte B agora, ó. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Jesus olha para Simão de um jeito que só o Senhor tem, de um olhar que é muito específico, muito característico. Ele olha os seus escolhidos
de uma maneira muito especial. Deus olha o que ninguém vê. Deus olha o que o espelho não pode mostrar de nós mesmos. Deus olha diferente de como as pessoas nos veem. Ele é Deus. Ele olha para Simão e vê uma rocha. Pois é, Cefas, aramaico, né? Significa Pedro, que é a palavra grega para Cefas, que significa pedra, que significa rocha. Logo ele, né? Que era, meus irmãos, frágil, instável, um instável homem, que futuramente, a gente sabe, iria demonstrar toda a sua fraqueza, quando no momento que Jesus precisava ali dos seus discípulos, ele o nega 3 vezes. Nesse momento Jesus olha para ele, mas é tão profundo esse texto que não dá nem para a gente falar dele agora, porque não dá, superficialmente não dá para falar desse momento, uma outra ocasião. Simão agora é chamado de Cefas. Tempos depois, aí é que está, porque Deus olha diferente, né? Tempos depois, Pedro vai demonstrar que parece que não faz muito jus, né, a esse nome, né? Pedro teve medo quando Jesus chama ele para andar sobre as águas. Pedro vacilou na fé. Pedro falou bobagem para Jesus, ao ponto do Senhor dizer para ele: ei, aparta-te de mim, Satanás. Foi o que ele diz para ele, né? E ele significa pedra, né? E aí ele diz assim: você é uma pedra, mas uma pedra de tropeço para mim. É o que ele diz para Pedro, depois de falar uma asneira para Jesus. O olhar de Jesus sobre Pedro, seguido por uma mudança de nome, de identidade, mostra que Deus pode então nos ver, ou ver o homem de uma forma diferente. Ele vê o homem por inteiro, passado, presente e futuro. O frágil Simão, meus queridos, se transformaria assim em rocha, após o Pentecostes. É Pedro que é usado ousadamente para se levantar e entregar um sermão que marca ali os primeiros passos da igreja, da nova aliança, quando o Espírito Santo é derramado sobre os eleitos, sobre os chamados. Aleluia. É Pedro que ousadamente vai e faz aquele sermão onde milhares de pessoas são alcançadas pelo Evangelho, pelo arrependimento. Aleluia. O pescador de peixes, né, se tornaria pescador de homens, expressão que Jesus vai usar quando de fato ele o chama para ser um seguidor. Texto lá de Marcos, capítulo 1, versículo 17, que nós vimos domingo passado. Vale a pena rever, está lá no canal da igreja. Meus queridos, Cristo olha para seus discípulos individualmente, muda a vida de cada um deles, cada um. Cristo dá a cada um dos seus discípulos um novo batismo, uma nova identidade nele. João Batista disse: eu batizo com a água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Aleluia. Mateus capítulo 3, 11. O texto de João aqui, meus queridos, aponta para a verdade, que só Deus pode mudar não apenas a identidade, mas a natureza caída do homem. Simão, nem nenhum outro homem teria capacidade por si mesmo de mudar a sua natureza. Não se trata de uma escolha humana, mas uma escolha daquele que olha para o homem e muda a sua história. Aleluia. Seguindo no texto aqui, meus irmãos, Jesus vai se encontrar com mais 2 homens agora. E aí ele começa a formar o seu círculo de discípulos. E a narrativa de João também vai mencionar 2 cidades. E aí ele vai mostrar como a salvação, meus irmãos, pode vir de onde menos se espera. Versículo 43 até o 46, olha o que diz. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse:
achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. O texto está dizendo, né? Na Galiléia, Jesus vai encontrar com Filipe e simplesmente diz para ele: siga-me. Agora aqui é muito importante a gente observar que o chamado de Jesus é radicalmente diferente da maneira como os mestres da época, os religiosos, os filósofos, os sábios recrutavam os seus discípulos. Na antiguidade, foi dito isso até domingo passado, vamos reforçar aqui, na antiguidade eram os discípulos que escolhiam seus mestres, ou então os pais de algum discípulo que escolhia, que apontava, que determinava quem seria o mestre de alguém. Então Jesus vem e quebra esse paradigma completamente, porque é Ele quem escolhe os seus seguidores. Ser um seguidor de Jesus, contudo, meus irmãos, não se resumia à praxe de um aprendiz que segue o seu mestre apenas para absorver os seus ensinamentos. Claro que quem seguia Jesus estava aprendendo e aprendendo muito, mas o sentido do discipulado aqui, ele é muito mais amplo, e aí vale recorrer às palavras de Jesus, ao frisar: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34, ou quando Jesus diz aqui mesmo no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 4, ele diz: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, o pastor no caso, vai adiante delas, e estas o seguem. Por quê? Porque conhecem a sua voz. E mais adiante, ainda aqui no capítulo 10 de João, o mestre vai explicar o que significa segui-lo, e o que está prometido para aqueles que ouvem a sua voz e o seguem. Aí ele diz: eu sou a porta, aquele que entra por mim será rico, será cheio da grana, não terá problemas? Não, aquele que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. João capítulo 10, versículo 9, aleluia. Veja que o chamado de Jesus para Filipe aqui, meus irmãos, e para os demais discípulos, não vem acompanhado de promessas espalhafatosas, não vem acompanhado do tempero adocicado das coisas desse mundo, meus irmãos. Jesus não está oferecendo grana, não está oferecendo solução de problemas, não está até porque nesse mundo caído pelo pecado, não tem como, no mundo nós vamos ter aflições. O que Jesus está prometendo é a cruz, condição para aqueles que negam a si mesmo. Contudo, aos que respondem ao seu chamado, será dada a salvação, a vida eterna. Aleluia. Filipe foi encontrado por Jesus, e teve, aqui nas palavras de Calvino, quando faz o seu comentário do Evangelho de João, Filipe teve a mente inflamada pela palavra. Eita! Filipe teve a mente inflamada pela palavra. Muitos ouvirão o chamado, meus irmãos. Muitos ouvem o chamado, mas poucos são escolhidos. Poucos são aqueles que de fato serão discípulos de Jesus. Somente aqueles cuja mente é transformada, a mente é vivificada pelo Espírito Santo, vai reconhecer a voz do seu mestre. Aleluia. E aí não pode resistir ao convite da graça de Deus. Aleluia. Aleluia. E aí no versículo 44, a gente falou que ele ia falar de duas cidades, né? Vamos ver a primeira, o que tem a ver? No versículo 44, João se preocupa em mencionar que Filipe, assim como André e Pedro, é de Betsaida. Provavelmente há um sentido aqui para ele mencionar essa cidade, e eu entendo que esse sentido corrobora
a maravilhosa graça que nós já estamos falando e esse sentido amplo que é contido no chamado de Jesus. Vamos entender. Olha, em Mateus capítulo 11, versículo 21, em Lucas capítulo 10, versículo 13, a gente vê Cristo amaldiçoando Betsaida, entre outras cidades. Por quê? Por causa da incredulidade de seus habitantes. Jesus menciona o coração duro, a dureza do coração daquelas pessoas. Apesar dos sinais que ele faz, apesar dos milagres que ele faz ali, apesar de tudo que ele prega naquele lugar, as pessoas não se convertem, não o reconhecem, continuam presas às suas crenças inócuas e inúteis. E ele vai e amaldiçoa Betsaida. Então aqui, meus irmãos, a cidade mencionada aqui, ela simboliza um lugar de condenação, um símbolo do abismo, né, da morte pelo pecado em que todos os homens se encontram. Mas apesar disso, a graça de Cristo alcança Filipe, André e Pedro, que são de Betsaida. Então veja que nesse ponto aqui, esses homens aí representam a salvação pela graça, a qual ela vai alcançar todos aqueles que ouvem e que respondem ao chamado de Jesus. A salvação pode alcançar pessoas de onde menos se imagina, onde menos a gente pode imaginar, até mesmo de Betsaida, que rejeitou o Messias e acabou amaldiçoada por ele. Então veja que tem um sentido ele simplesmente mencionar essa cidade aqui. Meus queridos, não importa onde esteja, pode ser no mais improvável dos lugares, um discípulo vai dizer sim ao chamado eficaz do seu mestre. Não importa de onde ele veio, não importa onde ele esteja, o Senhor vê o seu discípulo, o Senhor conhece o seu discípulo, e o Senhor chama o seu discípulo pelo nome. Aleluia. É o que acontece em seguida. Olha o versículo 45, nós vemos novamente aqui a atitude de um homem que, como André, não retém o mestre para si, mas o que ele faz? Ele compartilha da sua presença. A atitude de Filipe, meus irmãos, é um exemplo de resposta coerente de um discípulo que é chamado eficazmente por Jesus. Assim como André, que leva Pedro até Jesus, Filipe então anuncia Jesus a Natanael, de quem certamente ele era amigo, com certeza. Ele não vai usar exatamente os termos que André usou. André chama Jesus de Messias. Filipe já vai falar de Jesus como aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. O sentido é o mesmo aqui, né? Ele cria que Jesus era o Cristo, né, o ungido de Deus, e cria que em Jesus as profecias do Antigo Testamento estavam sendo cumpridas, mas logo em seguida, olha o texto como é interessante, as palavras de Filipe vão soar como um equívoco, como uma ratada, que ele dá dois erros básicos aí sobre Jesus. Ele vai dizer que Jesus é de Nazaré e é filho de José, mas a gente sabe que Jesus nasceu em Belém. Jesus não é um nazareno, nasceu em Belém, e José não era seu pai também. Contudo, nós não devemos ver essas palavras de Filipe como uma negação do nascimento virginal, porque ele nem tinha ciência disso até então. E é tão somente, meus irmãos, aqui uma referência. Era normal naquela época, era praxe você identificar uma pessoa pela cidade que ela mora ou cidade que ela nasceu. No caso, Jesus morava em Nazaré, a família dele estava lá em Nazaré, e aqui faz uma referência, né, uma referência familiar. Então é por aí, é comum na época as pessoas serem identificadas e reconhecidas dessa maneira. Não há uma negação, mas há equívocos, certo? E aí, aquelas palavras de Jesus incomodam
Natanael, porque pareceu um contraste aí, né? Pareceu contrastante. Primeiro ele diz, olha, eu estou falando de você, do cara que Moisés escreveu, que os profetas também, Moisés falou na lei, era sobre ele, os profetas escreveram, e ele nasceu em Nazaré. Nazaré? Não, aí não bateu. Não bateu. Ele falou, mas porque a expectativa dos judeus, meus irmãos, naquela época, era de que pessoas importantes deveriam vir de cidades importantes. Nazaré não era uma Jerusalém, Nazaré não era uma Belém, Nazaré não era uma grande cidade, então era nada, era uma vila praticamente insignificante. Então, ele perdeu ali, ficou confuso na cabeça de Natanael. Então, Filipe ficou ali meio sem argumento naquela hora, ali no seu discurso, com a pergunta que ele faz, pode vir alguma coisa de Nazaré? Filipe simplesmente diz, olha, quer saber? Venha e veja você mesmo. E aí, vale repetir, a exemplo de André, e agora de Filipe, meus irmãos, às vezes nós precisamos apenas dizer, encontrei o Cristo, eu quero apresentar Ele a você, e deixa que o resto Ele faz. Precisa de muito discurso. A aplicação aqui é muito simples, meus irmãos. Após conhecer Jesus, Filipe não reteve as boas novas para si, e ele mostra um resultado imediato. Seu primeiro fruto, como escolhido do Senhor, foi levar um amigo para conhecer Jesus. Será que nós temos esquecido esse básico fruto que deve acompanhar a vida de um discípulo? Será que pelos anos de igreja, esse básico dever, ele não anda meio esquecido na nossa vida? Quantos amigos, parentes, pessoas com as quais nos relacionamos, nos importamos, dizemos que amamos, quantas dessas pessoas nós temos apresentado Jesus para elas? Será que as cadeiras desocupadas aqui da igreja não nos incomodam mais? Sim, meus irmãos, a salvação ela pode vir de onde menos se espera, inclusive de nós, meros pecadores, que o Senhor chamou para anunciar as boas novas do seu reino. Assim como o encontro de Pedro, vamos seguir no texto, assim como o encontro de Pedro com Jesus, Natanael, ele é de pronto impactado pelas palavras do mestre. Quando Cristo olha para Pedro, versículo 42, ele vai dizer imediatamente, ele sabe quem é, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas. Agora ele encontra-se com Natanael e logo demonstra saber quem ele era, de quem ele se tratava, e aqui nós vemos um princípio para nos debruçarmos aqui com um pouquinho mais de atenção. O princípio de que a salvação, meus irmãos, ela não vem para desconhecidos. Olha o que diz o versículo 47 aqui até o 49. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, de quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és rei de Israel. Veja que Jesus olha para Natanael e o identifica imediatamente como um verdadeiro israelita em quem não há falsidade, ou não há fingimento, como outras traduções, ou não há dolo. É provável aí que Cristo esteja fazendo aqui, meus irmãos, uma referência ao que Israel representa para Deus, o povo a quem o Messias foi prometido. Então chamar Natanael de verdadeiro israelita aqui é portanto uma maneira de distingui-lo dos falsos. Se ele é um verdadeiro, ele está distinguindo ele dos falsos, ou seja, aqueles que fingem ser, mas que não é. Jesus, meus irmãos, conhece muito bem os seus. O homem pode enganar outros homens, mas aqui Jesus deixa muito claro que a salvação não vem para desconhecidos. Natanael deseja tirar a prova, né? De fato, né? Porque de onde que Jesus conhece ele? Ele diz, de onde você me conhece? Jesus responde, então, eu o vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o
chamar. Natanael fica impressionado com aquela revelação de que Jesus já o tinha visto, né, de forma sobrenatural debaixo da figueira, debaixo de uma árvore, e aí imediatamente ele reconhece Jesus como Filho de Deus, o Rei de Israel. Parece assim até que a reação de Natanael foi meio exagerada, né, diante de poucas palavras que Jesus falou, né? Ele disse quem ele era, que ele era verdadeiro israelita, que ele tinha visto ele de forma sobrenatural, que ele estava sentado em uma árvore. Imediatamente ele já diz: tu és o mestre, tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Rei de Israel. Mas aí a gente precisa entender que muitas pessoas veem coisas muito maiores do que essa e não acreditam em Jesus. Muitos ali, os evangelhos citam milagres extraordinários, e nem por isso eles se converteram a Jesus. Não é que tenha sido exagerada essa atitude de Natanael, mas ele já havia tido uma indicação do amigo Filipe, que ele considerava o que ele dizia, e Filipe já tinha dito que Jesus era aquele sobre o qual Moisés já tinha escrito na lei, e sobre o qual os profetas também já haviam predito. Então, Natanael vai a Jesus pessoalmente, para ver se tem fundamento aquelas palavras de Filipe, e o que acontece? Ele descobre a verdade nas palavras do próprio Jesus. Aleluia. Antes daquele encontro, meus irmãos, Natanael não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Natanael. Ele já o conhecia. Ele já o conhecia desde antes da fundação do mundo, quando a igreja do Senhor já estava selada para a salvação. Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele desde o ventre já chamava, ele já era um chamado, e aí remete ao texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo fala de si também, Gálatas capítulo 1, versículo 15, Deus já o conhecia, já o chamava desde o ventre, aleluia. O Senhor conhece os que são seus. 2 Timóteo capítulo 2, esse eu vou ler o texto, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, diz o texto, ouve: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o seu nome. Aleluia. As palavras de Natanael em resposta a Jesus não configuram, portanto, meus irmãos, aqui apenas um reconhecimento de quem Cristo era. Muitos falsos mestres reconhecem quem Jesus é. O diabo reconhece quem Jesus é. Ímpios reconhecem quem Jesus é. Que as palavras de Natanael externam aqui, meus irmãos, sobretudo, é a transformação de vida daqueles que têm verdadeiramente um encontro com Jesus. A vida dele está transformada, a mente e o coração. A partir dali, meus irmãos, não há mais sentido para ele ser um israelita, apenas um israelita sem falsidade, sem dolo, que gostava de meditar debaixo de uma árvore. Não importava mais, aquilo não perdia o sentido. O que importava para ele era negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o mestre. Aleluia. Para Filipe, meus irmãos, que a gente não sabe muito sobre ele, só que ele tinha a mesma aptidão de André, de levar pessoas para Jesus, a vida ganhou um novo sentido. Ele havia encontrado aquele sobre quem Moisés já tinha escrevido, ele tinha encontrado a realização, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. A vida ganha um outro sentido. Para os pescadores de peixe, né, André e Pedro, tornarem-se pescadores de homens, é o que tem sentido para a vida deles agora. Porque eles haviam encontrado o Messias. É importante frisar aqui, meus queridos, que terem um encontro com Jesus não quer dizer que nós vamos abandonar as nossas profissões, não é exatamente isso, não necessariamente, alguns sim, outros não. O ponto-chave aqui não é esse, o ponto-chave é a mudança de propósito de vida.
também foi falado no texto aqui de Marcos, capítulo 1, domingo passado. Ou seja, independentemente da ocupação, independentemente da profissão, aptidão vocacional de um discípulo, fora do contexto da igreja, uma vez conectado a Cristo, meus irmãos, tudo o que ele faz é para a glória de Deus. O apóstolo Paulo vai frisar isso com uma maestria que só Paulo, né? Quando ele escreve aos Colossenses, escuta, Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, ele diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Aleluia. E aí, meus irmãos, quero caminhar para a conclusão, mencionando aqui os 2 últimos versículos que concluem esse primeiro capítulo, porque foram uma resposta para Natanael, para aquele coração convertido de Natanael, e ao mesmo tempo que ele se reporta a ele, ele leva uma verdade acessível a todos, que como ele, creem no Evangelho, ou fossem crer a partir dali no Evangelho. E ele se reporta a todos aqueles homens que estavam ali naquele momento. Versículos 50 e 51, ele diz, acompanha, não botei esse versículo aí. Você crê, porque eu disse que eu vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. Eita frase para ser distorcida hoje. E então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto, céus abertos, o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esse Filho, letra maiúscula aí, é uma maneira de se referir a o Filho de Deus, Deus, Jesus. Meus irmãos, vamos entender, para concluir, até a ascensão de Jesus ao céu, do redundância, seria o efeito do derramar do Espírito, e aqueles discípulos ainda veriam isso, aleluia. E nós temos visto até hoje grandes coisas o Senhor tem feito. E aí, sobre a visão aqui do céu aberto, né, os anjos de Deus subindo e descendo, recorro novamente a João Calvino, que vê nas palavras de Jesus aqui, meus irmãos, não o prenúncio de um evento ou de um lugar específico aqui, mas um ato contínuo na vida do crente. Veja que lindo o sentido aqui, meus irmãos. É que o reino de Deus, outrora fechado para nós, foi aberto em Cristo Jesus, aleluia. A partir disso, meus irmãos, todos os sinais pelos quais Deus se mostra presente conosco, estão relacionados a esse céu que foi aberto em Cristo Jesus, aleluia, meus irmãos. A visão de anjos de Deus subindo e descendo aqui também faz uma alusão à escada que é mostrada para Jacó, né, o patriarca, lá em um sonho. Jacó que é rebatizado por Deus para o nome de Israel. Gênesis capítulo 28, versículo 12, depois você vê lá, diz assim, e teve um sonho, Jacó, né, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Meus irmãos, aquela visão era o esboço do que o que haveria de se cumprir em Cristo Jesus, aleluia. O Senhor agora, meus irmãos, tem um canal aberto dos céus com a terra, por meio da pregação do Evangelho. Deus continua falando com o seu povo. Jesus é o caminho, único caminho que liga céu e terra. Ele é a escada de Jacó, aleluia. O Senhor tem um canal, Ele fala com o seu povo por meio da sua palavra, Ele ouve o seu povo, Ele ouve a sua igreja por meio das orações, essa igreja que se relaciona com Ele, aleluia, meus irmãos. Olha, depois de tudo que nós vimos aqui, que em nós permaneça em prática, né? O exemplo de André, o exemplo de Filipe, que tiveram pressa em anunciar a outros que o Senhor veio, que o reino
é chegado. Fica ainda o exemplo de Pedro. Pedro creu no Messias e teve a sua identidade modificada por ele, tornando-se um corajoso, ousado pregador do Evangelho, anunciador das boas novas do Evangelho, um pescador de homens a serviço do reino, que em nós permaneça o exemplo de Natanael, que embora tenha questionado ali a princípio, quem nunca, né? Questionado ali no princípio, ele reconhece o senhorio de Jesus quando ele ouve o próprio mestre falar, e aí ele recebe uma promessa que é comum para todos aqueles que creem na verdade: coisas ainda maiores vocês verão, porque existe um céu aberto sobre a igreja do Senhor. Aleluia. Em Cristo, meus irmãos, as portas foram abertas para aqueles que atenderem ao chamado. Louvado seja Deus por sua infinita e maravilhosa graça. Amém. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu santo e bendito nome, Deus, e te agradecemos, constrangidos, por tantas vezes, ó Deus, que subestimamos, Senhor, as oportunidades, e às vezes é tão simples, só dizer que conhecemos o Mestre, que conhecemos o ungido do Senhor, que conhecemos o Messias, e com ele a salvação. Nos ajuda, Senhor, a proclamarmos o teu evangelho com ousadia como Pedro. Nos ajuda, Senhor, a termos pressa como André, como Felipe tiveram, de falar para o seu irmão, de falar para o seu amigo de Jesus. Nos ajuda, Senhor, como Natanael, que ainda que tenha tido dúvida, Senhor, quando ouviu a voz do Senhor, reconheceu que ele era o Senhor e o Messias. Assim seja em nossas vidas, Senhor, te pedimos, em nome de Jesus, nos ajuda, e te agradecemos. Amém.